Irmãos, 2025 já está sendo o ano dos encontros sobrenaturais. E, irmãos, uma coisa que é inevitável falar e é importante falar, e ao longo dessa mensagem você vai entender por que é tão importante falar, é que nós vamos provavelmente viver tribulações, desafios, dificuldades nesse ano de 2025. Não, mas por que tu diz isso, Eduardo? Porque Jesus disse que nós viveríamos aflições. Em João, ele disse no capítulo 16, no mundo vocês terão aflições. Então nós precisamos aprender com a Bíblia, com Jesus, sobre como ter encontros com Ele no meio das dificuldades, das tribulações. Esse é o título dessa mensagem: encontros nas tribulações, nas provações ou nas dificuldades. Lá em Tiago capítulo 1, se a gente lê ali o primeiro versículo em diante, o texto é bem conhecido, esse capítulo, por causa das tribulações ou das provações. Diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livramento, livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Irmãos, quero destacar algumas coisas dessa primeira parte. As tribulações, elas testam a nossa fé, e essas provações são oportunidades de fortalecimento, porque ele disse, irmãos, que nós deveríamos ficar alegres por passar por essas dificuldades, tribulações, porque elas causam perseverança, elas podem gerar perseverança. Aqui tem uma coisa importante, tá, irmãos? Nem toda dificuldade é bem aproveitada por nós. Então tem algumas dificuldades, algumas tribulações que fazem mal para nós. Por quê? Por causa da nossa posição, das nossas escolhas, do nosso posicionamento diante da tribulação. Então a tribulação pode ser boa para mim se eu me posicionar corretamente na questão espiritual. Se eu me posicionar errado, se eu me tornar uma pessoa amarga, se eu me tornar uma pessoa, então eu me afastar de Jesus, essa tribulação não vai me ajudar. Mas ele disse, quando vocês passam por tribulações, são oportunidades de você crescer, de você sair fortalecido. E ele disse, é uma oportunidade de você andar em perseverança. E olha que interessante que esse texto diz que a perseverança deve ter ação completa, pode melhorar a tua vida como um todo, se você enfrentar o desafio da forma certa, você vai se tornar uma pessoa mais perseverante, e isso vai ter ação completa. Interessante que ele falou que nós vamos nos tornar mais maduros e íntegros, e vivemos então um crescimento muito completo, né? Ele diz, sem lhes faltar coisa alguma, ou seja, você vai ficar cada vez mais suprido, satisfeito, à medida que você passa pela dificuldade da forma certa, saindo fortalecido, saindo testado e aprovado da dificuldade ou da provação, né? Então a perseverança espiritual, ela tem essa ação completa. E a reação, interessante que ele falou tudo isso, e logo em seguida ele diz assim, bom, mas então se você tem falta de sabedoria, peça para Deus, fale com Deus, porque Ele dá a todo mundo que pede de maneira livre, de maneira grátis, essa sabedoria. Então é interessante que ele falou que o primeiro passo para você enfrentar uma tribulação, uma dificuldade, é você orar. É você buscar conversas com Jesus, pedindo sabedoria, para saber como agir, como se posicionar, como pensar, que atitude ter, né? Então, irmãos, a primeira direção para nós é essa, que a reação que faz eu crescer na tribulação, tem a oração envolvida, tem pedir a Deus sabedoria. Então, a primeira verdade que eu queria que tu guardasse é essa, que as dificuldades que estão enfrentando, ou que nós viremos a enfrentar, elas são oportunidades, você precisa olhar o lado bom, o lado da oportunidade de crescimento que isso está trazendo para ti e para mim. A segunda verdade que eu queria que você guardasse, é que eu venço a tribulação quando eu ando com fé, ou seja,
confiante nas promessas de Jesus, confiante no que Jesus falou, fala comigo. Irmãos, a fé é você ouvir algo de Jesus e colocar sua confiança naquilo que você ouviu. E aí, pode ser que na dificuldade, a gente tenha alguma dificuldade de ouvir, mas aí tem uma boa notícia para ti e para mim. Muitas coisas Jesus escreveu, deixou na Bíblia, para que nós olhemos para elas, coisas que Ele falou, que Ele afirmou, promessas que Ele fez, e nesses tempos de dificuldade, você e eu podemos acessar as promessas de Deus na palavra dEle e colocar nossa confiança nisso, e aí andarmos por fé, por confiança nessas promessas, no meio da tribulação. Amém, meu irmão? E é isso que você e eu precisamos, andar por fé, andar por confiança naquilo que ouvimos de Jesus. E feliz é aquele que no meio da tribulação, além de se alimentar com as promessas que Deus fez na palavra dele, você possa ouvir Jesus sobre a tua vida em particular, sobre como decidir, como agir, como melhorar, como administrar melhor a situação, né? Então nós precisamos também buscar essa voz pessoal, personalizada para nós, né? Se você continuar lendo o texto comigo ali, Tiago 1, versículo 6 vai dizer assim, ele falou que a gente deveria orar pedindo sabedoria, né? O 6 diz, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, meu irmão, a vitória na tribulação tem como base a confiança naquilo que Jesus prometeu. E ele disse, você precisa andar em confiança em Jesus, não duvidando que aquilo ali pode ser que Jesus falou, mas pode ser que não se aplique a mim, pode ser que não seja bem assim. Se você duvidar, ele disse, você vai estar em instabilidade emocional e na vida inteira. Então você precisa confiar, você precisa ouvir e colocar a tua confiança na palavra que Jesus te der, palavra vinda das Escrituras ou palavra que Ele colocar no teu coração, na tua vida. Você precisa andar por confiança nisso, mais do que qualquer outra coisa. Não olhando para as circunstâncias, mas olhando ou focado naquilo que Jesus te disser. E eu queria trazer para ti e para mim 3 verdades bíblicas muito importantes para nós enfrentarmos as dificuldades, para nós enfrentarmos os tempos difíceis. Primeira, está no mesmo capítulo, versículo 12. O texto diz assim, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Que coroa da vida é essa? Meus irmãos, isso é uma referência à vida eterna. Então ele está dizendo, você passe pela provação, se lembrando de uma coisa, que vale a pena você insistir em andar por fé, porque no final a vida eterna está te aguardando. E meus irmãos, o apóstolo Paulo, os demais apóstolos falaram diversas vezes que isso deveria ser um encorajamento para nós diário, que a vida eterna está nos aguardando. Então, com base nesse texto, eu queria te dizer que aquele que recebeu Jesus tem a vida eterna o aguardando, e a promessa da vida eterna para nós deveria estar sempre na nossa mente, todos os dias. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5 que ele usava um capacete para essa guerra que nós vivemos aqui de aflições. Ele usava um capacete, que é o capacete da esperança da salvação, o capacete da lembrança de que eu estou indo para a vida eterna, para a vida perfeita no céu. E isso então é uma defesa para a minha mente, é um ânimo diário para a minha mente, é algo que ninguém pode me tirar, é uma certeza que eu tenho e que precisa me motivar todos os dias. Então, meu irmão, tempo de dificuldade é tempo de andar por fé, por confiança no que Jesus falou. E o grande pilar da fé é que você e eu, que andamos com Jesus, que amamos Jesus e seguimos a palavra dele, estamos indo para a vida eterna. Amém, meu irmão? Esse é o grande pilar da tua fé e da minha fé. A confiança nisso vai nos levar ao ânimo que a gente precisa para perseverar e ser aprimorado na tribulação. Interessante que eu vi um vídeo de um homem, um americano, que ele disse que ele gravava os jogos do esporte, lá se não me engano, futebol americano, o esporte que ele gostava, ele gravava os jogos do time dele. Mas ele só assistia os jogos que ele sabia que o time dele tinha vencido no final.
Os jogos que o time dele tinha perdido, ele não queria assistir. Mas ele disse que era tão interessante, era bom para ele assistir o jogo que ele sabia o final vitorioso do time dele, porque durante o jogo, quando o time dele sofria algumas derrotas, alguns prejuízos, perdia algumas batalhas ali, ele não se abalava em nada. Por quê? Porque ele sabia qual era o final da história, ele sabia qual era o final da história. E meus irmãos, nós estamos vivendo, você que é cristão, que decidiu seguir a Cristo, você está vivendo uma história que você já sabe o final, é vitória para ti, meu irmão. Então você pode viver essa história, mesmo que tenha algum prejuízo, alguma dificuldade, alguma tribulação, com a alegria, com a esperança de que o final já está ganho, de que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então leva isso contigo, como o apóstolo nos encorajou. Mas uma outra palavra que Deus deu para Paulo em um momento de dificuldade, o texto lá diz que Paulo tinha uma dificuldade física, e que ele tinha pedido 3 vezes para Deus retirar ela dele. Mas então Jesus vem e dá uma resposta para Paulo, e é uma promessa que eu e você podemos nos apegar também em tempo de dificuldades. A promessa foi em 2 Coríntios 12, 8 e 9: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a graça de Jesus é suficiente, e o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E eu preciso então me lembrar disso no meio da tribulação, que a graça de Jesus é suficiente. Não importa o que eu perdi, não importa o que está acontecendo, a graça de Jesus é suficiente, e Ele vai me fortalecer, o poder dEle vai crescer em mim, e vai me levar à vitória, quando eu me coloco diante dEle com fraqueza, pedindo ajuda, sabendo que só Ele pode me salvar. Amém, meu irmão? Então a graça de Jesus te é suficiente, ela é suficiente para ti e para mim. O texto continua, Paulo dizendo assim: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ou seja, eu vou aproveitar as oportunidades, as dificuldades como oportunidades, para que o poder de Cristo cresça em mim. E como que isso acontece, irmãos? Quando a gente se coloca dependente de Jesus. Quando a tribulação vem, eu não fico buscando recursos, pessoas, soluções em outros lugares, mas eu busco a Jesus, primeiramente Jesus, primeiro lugar Jesus. E então quando eu me coloco nessa dependência, o poder de Deus cresce em mim, e eu venço a tribulação, e eu saio melhor, eu saio mais fortalecido, porque como Tiago disse, a perseverança tem um efeito completo na minha vida, tem um efeito que eu saio então com a minha fé testada e aprovada num outro nível espiritual. Então a dificuldade que você está enfrentando ou vai enfrentar é uma oportunidade para você deixar a perseverança, que tem ação completa, te tornar uma pessoa mais poderosa em Deus, um novo nível espiritual. Amém, meu irmão? Porque a graça dele te basta, a graça dele nos basta, e o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. O texto continua em 2 Coríntios 12, no verso 10, dizendo assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Como assim, Paulo? É porque ele entendeu que quando ele não tem recurso, ele recorre mais a Jesus, e aí vem o maior recurso de todos a favor dele, o poder de Deus, e ele se torna então mais forte do que ele poderia ser por a própria força, né? Então quando eu me vejo fraco, eu fico mais dependente de Jesus, e o poder dele então cresce em mim. Não, irmãos, nós temos a vida eterna nos aguardando, é a promessa de Jesus para todo aquele que ama e obedece a Cristo. A palavra de Deus diz que nós temos vida eterna, é uma grande promessa que a gente precisa se apegar. Depois ele diz que em qualquer situação a graça dele vai nos bastar, a presença dele nos basta, e na nossa fraqueza ele nos faz mais fortes. Mas uma outra promessa, que também é bem importante para nós, Paulo disse em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Vou ler o texto todo, o 12 e o 13, que diz assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação,
Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, eu posso enfrentar qualquer situação com a força que vem de Jesus. Eu posso enfrentar qualquer situação com a força que vem de Jesus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmão? Você acredita nisso? Sim? Então a gente precisa colocar nossa confiança para que encontremos então vitória pela fé, que é a confiança no que Jesus fala. Então você precisa, no meio da tribulação, confiar no que Jesus falou e vai falar ou está falando contigo. E terceira verdade, irmão, que nós precisamos guardar para os tempos de tribulação, que talvez seja hoje, talvez seja amanhã. Nós vencemos a tribulação olhando para cima e andando com Jesus. Olhando para cima, guarda isso, olhando para cima. O texto lá de Tiago 1, estou voltando para lá, o versículo 16 em diante, vai dizer assim: meus amados, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Ele disse: não se deixem enganar, não se enganem. Tudo que é bom, toda boa dádiva, dom perfeito, tudo que é bom, vem do alto, vem de cima, vem de Jesus. Então não se enganem, a dificuldade que vocês estão vivendo não vai ser resolvida por coisas ou pessoas. A dificuldade que você está vivendo, a tribulação que você está vivendo, pode ser resolvida só de uma forma: vindo de cima uma solução sobrenatural para ti. Isso é, meus irmãos, uma solução boa de verdade, boa de verdade. E meu irmão, nós não podemos nos enganar. Nós às vezes estamos nos enganando e nos sobrecarregando, buscando soluções para a nossa vida em diversas áreas, nossa vida financeira, nossa vida emocional, nossa vida, nós estamos buscando soluções nossas, de pessoas, de coisas, e nós estamos só nos sobrecarregando, andando em círculo e etc, numa agenda que não... Jesus está dizendo assim: eu tinha uma agenda para ti, que ia ser muito menos pesada, e tu ia ter uma qualidade de vida muito melhor. Tu está buscando qualidade de vida, correndo atrás de um monte de coisas, quando eu disse que se tu olhasse para cima, ia vir a coisa boa de verdade, do alto para ti. E é isso, meus irmãos, nós precisamos lembrar, não nos enganar, que as coisas boas vêm do alto, que a agenda boa mesmo para mim e para ti, as decisões sábias mesmo para ti e para mim, vem dele, vem da conexão com ele, vem da dependência dele. E irmãos, quero garantir para vocês que a oração parece uma coisa fácil, mas não é. Porque muitas vezes a gente se senta por um certo tempo, e eu estou falando de mim também, eu me pego atualmente fazendo uma avaliação e entendendo que eu tenho me sentado por 1 hora todos os dias para orar, e a qualidade disso está muito baixa. Eu não estou me conectando de verdade, profundamente com Jesus. Ah, mas tu tem todo dia o horário lá marcado e fica lá sentado. Pois é, mas eu preciso fazer a coisa de verdade. Eu preciso cuidar para não me enganar. E estar buscando na minha própria mente as soluções, na minha própria mente as decisões, ao invés de fato estar me conectando e ouvindo Jesus. Então, irmãos, um encorajamento dele para nós. No versículo 22 desse mesmo capítulo, a palavra é a seguinte: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Sejam praticantes, não só ouvintes. E na tribulação, meu irmão, na tribulação é que nós precisamos de uma fé prática. Na tribulação, aí a coisa pressiona para que a nossa fé seja prática de verdade. É uma questão de sobrevivência. Eu me lembro da pandemia. Me lembrei da pandemia fazendo esse sermão, que veio então aquela situação, nós achávamos que ia durar um pouco tempo, e daqui a pouco a coisa se estende por vários meses, e veio uma pergunta na minha cabeça, que foi a seguinte: e se Jesus tinha dito que as coisas iam ficar piores, iam vir várias dificuldades antes da segunda vinda dele, e se essa pandemia nunca passar? E se essa pandemia só piorar? Como é que vai ser se essa pandemia não passar?
A resposta é: eu vou precisar colocar minha fé em prática. Tudo aquilo que eu disse que a graça de Jesus me basta, que na fraqueza eu sou forte, tudo aquilo que eu dizia que a minha motivação está, que eu vou para a vida eterna, tudo aquilo que eu dizia, eu preciso botar em prática, porque pode ser que as circunstâncias não mudem mais, elas só fiquem piores. E aí, meu irmão, a fé precisa entrar em prática, você precisa encontrar satisfação em Cristo, você precisa de fato encontrar o abastecimento no alto e não em circunstâncias ao nosso redor. Então, meu irmão, se você está em dificuldade, em tribulação, você precisa olhar para cima, você precisa olhar para o alto, você precisa se conectar com o Pai das luzes, porque se nós estamos vivendo ali na sequência do texto de Tiago 1, versículo 23 em diante, o texto diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita e que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Irmãos, ele está dizendo que existe aquele que ouve, logo se esquece e acaba vivendo um engano de uma religião que não é real. E tem aquele outro que ouve e leva para o coração e coloca em prática, esse consegue encontrar a felicidade. E ele disse: cuidado para não se enganarem nesse processo, porque às vezes parece que a gente ora, mas a gente não está orando de verdade. Parece que a gente tem uma ligação com Jesus, que a gente está buscando uma religião, mas a gente não está participando de verdade. A gente tem que ter cuidado para não estar se enganando, irmãos. E a tribulação, a dificuldade é um momento, uma grande oportunidade, porque aí a gente está pressionado e a gente só vai conseguir vencer se a gente praticar de verdade a conexão individual com Jesus, mas também a participação coletiva no reino de Deus. Então, irmão, a fé é essa esperança e confiança prática no que Jesus fala. E no tempo de dificuldade só tem uma saída: você botar em prática a fé verdadeiramente, para você conseguir superar de fato esse problema, esse desafio. Lá em Hebreus 12, Hebreus 11, fala sobre homens que foram exemplos de fé, exemplos de busca, de confiança em Jesus, de ouvir e confiar no que Jesus falava. Abraão, Moisés, etc. Um capítulo inteiro falando sobre fé e exemplos de fé. No 12, ele fala algo sobre nós, bem interessante. Esse texto, só ele dava um sermão já. No versículo 1 e o 2 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, que foram aqueles homens e mulheres, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Meus irmãos, ele disse: olha, eles enfrentaram um monte de dificuldades e continuaram olhando para cima. Agora eu quero encorajar vocês a, no meio da tribulação, da perseguição, do problema, se vocês caírem, vocês não fiquem olhando para baixo, vocês não fiquem enrolados com as coisas em volta das circunstâncias, mas vocês se livrem de tudo o que atrapalha vocês de se conectarem com Jesus. Se livrem do pecado que envolve vocês, se livrem desses pecados, e se lembrem da carreira que está proposta. Qual carreira? Carreira profissional? Não, carreira espiritual. Então, no meio da dificuldade, meu irmão, ele está dizendo: se livra do que te atrapalha, para de olhar para baixo, para de olhar para as dificuldades, para o entorno. Lembra que Jesus tem um propósito na tua vida. Se você está vivo, é porque Jesus tem grandes planos. Ele te chamou para uma carreira espiritual. Você é um servo, você é uma serva, você tem um grande propósito no reino de Deus, que isso te motive a você se levantar. Ele disse: se levanta, lembrando da tua carreira, e corre ela com perseverança,
passando por cima dos desafios, mas isso você faz com os olhos fitos no autor e consumador da tua fé, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Você vai precisar correr olhando para Ele, para conseguir se livrar do que atrapalha, do pecado que envolve, e você então perseverar em cada dificuldade. Está entendendo isso, irmão? Amém? Olhar para cima, não em volta, não para baixo, olhar para o Senhor, colocar a tua esperança nele. Então, olhando para cima, nós vamos nos livrar daquilo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve. Agora, irmãos, presta atenção, eu vou ler Hebreus 11 agora, o capítulo anterior, falando um pouco sobre esses homens e mulheres, e falando uma coisa bem importante sobre nós, que já estamos agora na era depois de Cristo. Olha só, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Presta atenção agora. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Meus irmãos, eles fizeram tudo isso porque eles estavam esperando a vinda do Salvador. A fé deles estava na vinda do Salvador. E agora eu e você, nós somos habitados pelo Espírito Santo, habitados pelo poder de Deus. E Ele está dizendo, algo muito maior está ao nosso alcance. Nós estamos vivendo algo muito maior do que eles viveram. O recurso é muito maior, porque o Espírito habita em nós. O poder de Deus habita em ti e em mim. Então, meu irmão, que nós possamos nos livrar do que nos atrapalha, de pecados que nos envolvem, olhar para a carreira e seguir nela com perseverança. Mas isso é feito como? Olhando para cima, olhando para Jesus, lembrando e ouvindo do que Ele falou e fala. Então, meus irmãos, nós venceremos olhando para cima, para a carreira espiritual proposta de Jesus para nós, a carreira que Ele tem proposto para nós. Eu combinei de chamar aqui o Alexandre, vou chamar ele para vir aqui na frente, e eu quero que a gente, antes de ouvir ele, a gente assista um vídeo que foi gravado no ano passado. Nós tivemos a enchente aqui, né, ali em maio, comecinho de maio, e nós abrimos a igreja aqui para fazer um abrigo, né, e o Alexandre e a Carol foram afetados na casa deles e na pet shop deles também. Eles estiveram abrigados aqui na igreja, lá no dia 4 de maio, e eles, depois disso, foram para a casa de um irmão, e eles nos ajudaram. Ali, 2 dias depois, a gente abriu um centro de distribuição aqui, e eles participaram todos os dias, nos ajudando aqui no centro de distribuição, todos os dias. E depois de 16 dias, nós tivemos o primeiro culto, depois do início da enchente, lá no IP, e nesse culto, ele deu esse testemunho. Ele chegou lá e disse, pastor, Jesus quer falar alguma coisa através de mim aqui hoje, e Jesus falou muito através da vida dele. Então eu queria convidar o Alexandre aqui, pode vir, Alexandre. Nós vamos ouvir primeiro esse testemunho que ele deu lá no ano passado, e depois ele tem mais alguma coisa para falar para a gente hoje. O Alexandre e a Carol me ligaram na sexta, dizendo, pastor, nós estamos saindo da nossa casa de barco, tem lugar para nós na igreja? Tem? E eles foram lá para a igreja, com a família, e eles ajudaram a noite inteira. Eu não sei nem se dormiram aquela noite. Eles trabalham numa pet, lá no Sarandino. Aí trabalharam a noite inteira acalmando os cachorros lá, que a gente tinha.
E eles, irmãos, têm ido todos os dias lá nos ajudar. E ele disse que Deus colocou no coração dele de falar algo para nós aqui. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Cristo, amém? Eu peço para os irmãos paciência comigo. Se as lágrimas virem, não se preocupem, não é de tristeza, mas de alegria. Eu estava meditando no Senhor, eu queria compartilhar uma palavra bem conhecida da igreja, uma palavra que nós pregamos e nós louvamos em 2 Coríntios, capítulo 4, 8, que nos diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo de morrer Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Amados, brevemente, nós demoramos 17 anos para conquistar nossa pet. Deus permitiu que fosse levada em um instante. Mas nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Assim que Ele querer, Ele pode restaurar a minha pet em um mês ou mais 17 anos também. Mas há uma verdade nisso tudo: eu não sou um desabrigado, eu sou um filho de Deus. Sou um sacerdote real. Somos nação santa, um povo escolhido, um povo separado, um povo amado. Temos que aceitar o propósito de Deus, sim. Estamos passando uma fase difícil, sim. Mas muitas vezes nós perguntamos: Deus é capaz de fazer essas coisas? Amado, desde que eu me converti, sempre ouvi dizer que o estado do Rio Grande do Sul era o estado com maior frieza espiritual. Em uma semana, não foi o que eu vi. Eu vi igrejas unidas num só propósito, igrejas abertas 24 horas, auxiliando o próximo. Eu vi irmãos doando, chorando e continuando no último instante para prover o alimento, o abrigo, a necessidade. Eu vi casas de irmãos sendo abertas para receber os irmãos, a qual eu sou um desse. E assim, amados, minha área de luta, uma das áreas de luta que eu tenho no CR é o orgulho e a insensibilidade. Deus arrumou uma forma de trabalhar na minha vida através disso. Talvez você pode estar pensando: ele está sofrendo agora. É uma página apenas da minha história, mas eu sei como é que termina as últimas páginas. Eu vou estar sentado na mesa do Senhor, com todos vocês assentados ao meu lado, e Jesus Cristo me servindo aquele grande banquete. Então, amado, não fica triste. A gente fica, mas não desanima, amado. Deus vai fazer a gente dar a volta por cima. E nós, no fundo, estamos ganhando bem mais do que aquilo que perdemos, pois os bens materiais vão, mas a vida eterna é para a eternidade toda. Amém? Agradeço a família Passo da Areia, que nos tem acolhido com amor. Nunca me senti tão amado em toda a minha vida. E eu sei que no final vai dar tudo certo. Amo vocês. Amém? Glória a Deus. Gostaria de cumprimentar a família Passo da Areia. Boa noite. Boa noite. Me chamo Alexandre, o esposo da Carol. Estamos aqui novamente, para a honra e glória do Senhor. Eu quero só ler uma passagem de Jó, do versículo 2 ao 5, que diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei o que não entendia. Coisas tão maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, eu escutei. Porque eu vou falar. Farei, e você me respondeu. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, hoje eu estou aqui de uma maneira bem diferente de como foi há 8 meses atrás. Vocês bem sabem, quando eu dei esse testemunho, fazia um pouco mais de 14 dias que a água tinha levado embora a nossa casa, a nossa empresa, com todos os nossos bens dentro. Nós tínhamos saído apenas com a roupa do corpo, uma muda mais numa pequena mala,
e cerca de R$1.000 que eu tinha no banco, que seria para pagar o aluguel da minha residência no outro dia. E era tudo que nós tínhamos, não tínhamos mais nada. Imagina uma pessoa que sempre batalhou, sempre correu atrás, sempre muitas vezes acreditou na força do braço para ter um recurso, e agora, de uma hora para outra, Deus mudou a minha história. E eu, simplesmente, no começo do ano, quando foi proposto esse propósito de chuva e colheita, eu quis fazer esse propósito com Deus. Eu fiz uma oração simples e disse: Deus, eu quero isso para a minha vida. E eu coloquei isso diante do Senhor de uma forma simples, mas de coração aberto. E Deus tem um modo dele de agir. Muitas vezes nós fizemos planos e propósitos, mas Deus trabalha de uma forma totalmente diferente. E quando chegou na metade do ano, Deus aprove fazer tudo isso, levando assim a nossa casa, levando assim os nossos bens, levando assim a nossa loja. Mas simplesmente algo dentro de mim me deu a convicção que no final daria tudo certo. Eu tinha uma certeza plena que dessa vez eu não estava sozinho, que um Deus todo-poderoso, um Deus majestoso e grandioso estava comigo. E não somente Ele, eu tinha uma família da fé me apoiando, intercedendo, me ajudando. Eu tinha convicção no meu coração que no final ia dar tudo certo. Mesmo se os meus bens demorassem para ser restaurado, no final de tudo isso, eu ia ter aquela grande vitória que vem lá de cima do alto, que não se compara a nada com os bens da terra, que são momentâneos e até mesmo passageiros. E assim, nesse período ao qual nós passamos, dificuldade, eu pude contemplar milagres de Deus. Pois a minha vida toda, sendo cristão, eu simplesmente fui aquela pessoa, sabe, o testemunho do pastor, ele passou dificuldades, ele passou necessidades, mas Deus proveu. Eu conheço um irmão tal, que teve a sua casa destruída, mas Deus restituiu. Eu nunca tive uma experiência sobrenatural com Deus. Isso era uma coisa que me incomodava a minha vida de cristão toda. Mas Deus, nesse propósito, modificou o meu coração e acrescentou algo mais importante do que bens. Porque desde o momento que nós perdemos a nossa casa, comecemos a ter uma experiência de fé com o Todo-Poderoso. Um testemunho muito lindo da minha esposa, que ao entrar aqui na igreja, a gente trouxe os nossos cachorros, nosso gato, que foram criados dentro de casa, nunca saíram na rua e estava apavorado no meio de tantos cachorros, assim. A minha esposa, em meias lágrimas, fez uma oração simples e singela diante de Deus em pensamento. Ela disse: Senhor, os meus bichinhos não vão suportar tudo isso. Está a irmã Andréia ali, que é testemunha, que ela estava na cozinha cozinhando, quando veio, ela agoniou seu coração dizendo: cadê a Carol? Eu preciso cuidar dos cachorros dela. E ela nem sabia que a gente estava aqui. Ela veio correndo, abraçou a Carol e disse: eu vou levar os cachorros para minha casa e vou cuidar deles como se fosse meu. E aliás, eu fiquei até com medo que eu não voltaria de tão bem que eles foram cuidados. Mas para ver o cuidado de Deus. Amado, a cada dia que se passava, o nosso dinheiro ia reduzindo. E quando começava a baixar ali R$100, que assim, a Carol ficava um pouco preocupada. Eu dizia: não se preocupa, Deus está no controle. Só que a matemática de Deus é diferente. Começava 1.000, 800, 300, 200, 400, 300, 500, e Deus proveu as nossas necessidades. Muitas vezes nós clamava a Deus em pensamento: Senhor, eu estou precisando disso. De uma forma ou de outra, Deus nos dava exatamente aquilo que pedimos. Quer seja uma peça de roupa, quer seja algo para nossa casa, quer seja algo que precisamos, e Deus honrou de uma maneira tão fiel. Eu pude provar o sobrenatural de Deus, vendo o mover de Deus aqui no centro de distribuição. Acrescentou no meu coração, porque nós tínhamos perdido tudo, e mesmo assim tivemos o privilégio de ajudar outras pessoas. Nisso me deu uma convicção, um valor tão forte dentro de mim, que eu aprendi que ninguém é tão pobre que não pode ofertar alguma coisa, mas também ninguém é tão rico que não pode receber algo. E Deus é tão maravilhoso. Deus, nesse processo, também fez com que a minha esposa voltasse a falar com o irmão dela, que mais de 35 anos não tinha contato. E hoje a minha esposa, que tem carência de família, tem um irmão que todo dia, mesmo não sendo cristão, manda uma mensagem para ela e diz: que Deus te abençoe, minha irmã. Isso é o mover de Deus, isso é mão de Deus estendido. Eu não vou dizer para os irmãos que foi fácil o processo, porque não foi.
mas eu vi o sobrenatural de Deus, eu cresci a minha fé em Deus. Como vocês viram no vídeo, eu tinha um grande problema com orgulho, mas graças a Deus, eu aprendi a dizer sim, em algumas ocasiões, o orgulho me feria e eu não conseguia aceitar algo. E também aprendi a dizer não em algumas questões que a vaidade me obrigava a dizer sim. Deus trabalhou numa vida, eu provei o sobrenatural de Deus e hoje estou aqui para glorificar e adorar o nome dEle. Eu passei necessidade, passei alguns apertos sim, mas Deus, através da vida de muitas pessoas, nos abençoaram. Através da igreja do Senhor estamos aqui, pois eu estava desabrigado, vocês me acolheram. Nós passamos necessidade, vocês nos supriram. Nós estávamos enfermos, vocês nos medicaram. Isso é a igreja do Senhor, é o propósito de Deus. E amados, esse vídeo aí foi há 8 meses atrás. Ali no final eu falei que Deus é o dono do ouro e da prata. Se Ele quisesse restituir os nossos bens, Ele poderia fazer em apenas 1 mês, ou até mesmo em 17 anos foi o tempo que a gente demorou para conquistar aquilo que nós tínhamos. E hoje, para a honra e glória do Senhor, após 8 meses, nós estamos no apartamento bem no centro de Canoas, com a nossa casa toda mobiliada, com muitos móveis bem melhores do que nós tínhamos. A nossa loja já está restaurada, estamos trabalhando, já temos a nossa renda novamente, mas acima de tudo, nós temos algo mais precioso do que tudo isso. A nossa fé foi fortificada. Deus abriu os nossos olhos espirituais, que nos dias de hoje, nós conseguimos enxergar Deus agindo, Deus trabalhando em nossa vida. Até nós brincamos essa semana, que a minha esposa tinha médico de manhã, a nossa agenda não tocou uma vez sequer. Nós achamos, não é estranho, é a mão de Deus. Nós vemos Deus, digamos, quando nós estamos dispostos a trabalhar, nos dando bastante movimento. Quando nós estamos doentes, quando nós temos um compromisso, Ele reduz a nossa agenda. Não é coincidência, é a mão e o cuidado de Deus. E Deus tem cuidado da nossa vida desde então. E não vai ser diferente com a tua vida. Amados, eu escolhi aceitar a chuva e a colheita de Deus. E vou confessar para os irmãos, eu estou ansioso agora para os encontros sobrenaturais com Deus. E certamente Deus tem algo maravilhoso. E antes de encerrar esse pequeno testemunho breve, eu quero orar pela vida da família Passo da Areia. Porque como vocês dizem, vocês mesmos sabem, vocês me acolheram, vocês me ajudaram. E eu quero abençoar a vida de vocês, orando por vocês, agradecendo o pastor Eduardo, que representa a nossa igreja, agradecendo o pastor Mário, a Fátima, a Tati, porque nós somos uma família. E é assim que nós vamos, a gente tropeça, a gente se enfraquece, a gente levanta, mas continua. Porque o nosso alvo não é aquela pet cheia, movimentado, não é um apartamento rico e cheio de coisas dentro. A nossa meta é chegar lá em cima, na glória. Por quê? Porque Deus pode fazer meu movimento disparar. Deus pode me fazer comprar coisas que eu nunca sonhei. Mas uma coisa Deus não faz, é fazer que nós escolhamos estar com Ele, assim, pois Ele deu a liberdade de escolha. E Deus quer que nós escolhamos estar com Ele. Então Ele faz de tudo. Ele abre porta, fecha a porta, para que eu e você fizemos a escolha certa. E amados, eu escolhi a Cristo. E eu creio que você está aqui também, na noite de domingo, é porque você escolheu. Então nós somos mais que vencedores. E agora, nesse instante, eu quero orar pela vida de vocês. Convido a se colocar em pé. Pastor, sim, posso? Claro. Convido a se colocar em pé. Eu quero apenas orar. Porque se existe uma igreja parecida com a igreja lá de cima, eu não digo, a Passo da Areia não é perfeita, porque nós somos pessoas imperfeitas. Mas uma coisa eu digo, nós estamos no caminho certo. Vamos orar. Oi, meu Pai, estou aqui de novo. Nesse instante, Senhor, quero orar por essa família abençoada que o Senhor tem colocado no meu caminho, Senhor. A família do Passo da Areia, Pai. O Senhor sabe a dificuldade, Senhor, muitas vezes as necessidades que muitos passam, assim como eu passei, ó Pai. Mas, Senhor Deus, quando eu tive fome, Senhor, eles me alimentaram. Quando eu tive sede, me deram de beber, ó Pai. Quando eu estava desabrigado, Senhor Deus amado, eles colocaram um teto sobre a minha cabeça. Tive, Senhor Deus amado, muitos auxílios, ó Pai.
Muitos irmãos que eu até desconheço, Pai, estenderam a mão para comigo, Deus. E a Tua palavra nos fala, Senhor Deus, que até mesmo um copo de água que deste a um dos pequeninos, ó Senhor Deus, ganhará o seu galardão, ó Pai. E eu vejo uma igreja que tem amor no coração, ó Pai. Uma igreja imperfeita, sim, Senhor Deus, porque nós somos dotados de falhas, ó Senhor Deus amado, e mesmo assim o Senhor nos ama, nos protege e nos guarda, Senhor Deus. Então eu peço, Senhor Deus amado, humildemente, ó Pai, abençoa, Senhor, com as mais ricas bênçãos do céu, Senhor, a cada irmão aqui presente, Senhor Deus. Grandes coisas, ó Pai, o Senhor tem com essa igreja, Senhor Deus, porque a pequena obra que o Senhor começou nesse lugar, ó Pai, o Senhor é fiel para concluí-la, Senhor Deus. Eu sei que o processo não é fácil, Senhor Deus. No caminho nós vamos ter, Senhor Deus amado, dificuldades, ó Pai. Mas a ordem, Senhor, não foi para que olhássemos para a tempestade, Senhor, mas para que atravessássemos para o outro lado, Pai querido. Mas, Senhor Deus, para mostrar, Senhor Deus, que essa igreja está no caminho certo, Pai. Quando cada irmão, Senhor, cada irmã que entrar no seu quarto, ó Pai, fechar a porta, Senhor, para ter um encontro sobrenatural, Pai. Que o Senhor possa abrir os olhos da fé, Senhor, como o Senhor tem aberto o meu, Senhor Deus, para que eles contemplem, Senhor, milagres diários, Senhor Deus, encontro seu sobrenatural, Pai, e que eles possam ter uma família abençoada, Senhor, como eu tenho a minha hoje, Pai. Pois, Senhor Deus, o Senhor bem sabe que na minha trajetória, Senhor, o Senhor já restaurou o meu casamento, Pai. O Senhor já confortou o meu coração diante das mortes, Senhor Deus. O Senhor é aquele, Pai, que onde tinha trevas trouxe luz, Senhor Deus. Que essa bênção que recaiu sobre a minha vida, Senhor, recaia sobre cada um, ó Pai. E que possamos desfrutar as Tuas bênçãos, Senhor Deus. E testemunhar, ó Pai, que o Deus é o Deus do impossível, Senhor. Se encontra aqui na Paços da Areia também, Senhor Deus. E obrigado por tanto amor, ó Pai, vindo de Ti, Senhor. Vindo de Jesus Cristo, Pai, e vindo desta grande família, Senhor. Eu os amo, ó Senhor Deus amado, como o Senhor nos ama, Pai. Obrigado por tudo, te agradeço, Senhor, e quero te agradecer por toda a eternidade, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. A graça nos basta. Quero te convidar a sentar mais um minuto só. Meu irmão, a graça de Jesus nos basta. O texto que o Alexandre leu naquele primeiro testemunho, ele não leu o versículo seguinte, de 2 Coríntios 4, que é o versículo 18, que eu queria ler para vocês, que diz assim: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É eterno. Então, meu irmão, nós precisamos agir dessa forma. Não agir olhando para a minha casa, não agir olhando para o meu comércio, que foram destruídos, mas olhando para Jesus, lembrando: eu sei o final da história, eu sei as últimas páginas, a vida eterna que me aguarda, mas eu também confio nas promessas do meu Deus, que diz que a graça dele é suficiente para mim, que ele tem uma carreira para mim, e que eu preciso olhar para ele, olhar para cima, para poder prosseguir, olhar para cima, para poder prosseguir. Meu irmão, eu tenho me lembrado disso diariamente, andando pela rua, eu tenho me lembrado disso, que eu preciso olhar para cima. Olhar para cima, a esperança está em cima, e nós precisamos parar de olhar em volta e olhar para o Senhor, e nos conectar de verdade. Lembra de não nos enganarmos. O salmista disse no Salmo 121, eu levanto meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, é de lá que vai vir. Então nós precisamos, irmãos, de fato colocar nossa confiança nisso, e olhar para o Senhor. E eu quero terminar com um versículo do Salmo 94, que diz o seguinte: não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio, ou na morte, né? Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, se você tem vivido
esse desânimo na sua alma, o consolo do Senhor é maior, a força de Jesus é maior, e você precisa colocar a tua confiança nele hoje, E nós precisamos nos preparar com as promessas, com a voz de Jesus, e com a confiança nas promessas, para as dificuldades que virão. Então lembra da vida eterna, lembra que tudo posso naquele que me fortalece, que Ele me aperfeiçoa na fraqueza, e que eu, sim, posso olhar para Jesus e, crendo nas promessas, superar qualquer dificuldade, porque a graça dele é suficiente para mim. Sabe, irmãos, que aquele primeiro texto que eu citei, quando Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, sabe quando ele disse esse texto? Quando ele estava fazendo a ceia com os apóstolos. Mas o que ele falou tem mais coisa. Ele disse o seguinte, João 16:33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, ele disse, tenham ânimo, animem-se, eu venci o mundo, e eu dou poder para que vocês também possam vencer, amém, meus irmãos? A Bíblia diz que ele foi como que o primogênito, o primeiro a ressuscitar eternamente, e que isso está prometido para nós, mas não só isso, ele disse, olhem para mim, vocês terão aflições, mas olhem para mim, animem-se, porque eu venci o mundo, e eu vou levar vocês à vitória, um dia de cada vez, amém, meu irmão? Então nós vamos celebrar agora a ceia nesse espírito, dizendo, Jesus, toma conta da situação que eu tenho vivido, toma conta da situação, eu quero andar olhando para Ti agora, não mais para as situações, para as circunstâncias, para pessoas, mas para Ti, porque eu sei que eu posso vencer contigo. Então eu te convido a ficar em pé agora, e se você tem vivido uma aflição, tem vivido uma provação, uma dificuldade, eu quero te convidar a você vir aqui na frente para nós orarmos contigo. Antes da ceia, nós vamos fazer um tempo de oração aqui. Então, se você quer entregar nas mãos de Jesus algo, já vai ser um passo de fé, dizendo, Jesus, essa questão é do alto que vai vir a vitória, para essa questão é só do alto que pode vir a Tua graça. Talvez você esteja sobrecarregado, talvez você esteja com dificuldade em alguma área da sua vida, saiba que Jesus quer te dar alívio hoje, Nos convidou para nós orarmos juntos sobre isso, e eu quero te convidar a você vir aqui na frente. Se você quer entregar isso, eu te convido para a gente vir e fazer um tempo de oração aqui juntos sobre essa questão. Pode vir, nós vamos orar. Antes da ceia nós vamos fazer esse tempo de oração. Pode vir. Se você não tem encontrado solução para algo, Jesus é a solução. É tempo de de pedir graça dEle. Quando a gente se humilha diante do Senhor, Ele dá graça, Ele derrama a graça. Jesus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, dá graça àquele que se humilha na presença dEle. Viemos aqui para fazer isso. Vamos nos colocar diante do Senhor, pedindo graça, pedindo humildade, pedindo dependência. Tu
reconhecer, Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Jesus, nós nem sabemos como orar, Senhor, devidamente, Senhor, mas nós viemos reconhecer a nossa pequenez, Senhor, a nossa miséria diante de Ti, Senhor. Reconhecer que nós não podemos nada, só do alto pode vir o socorro, Senhor. Só do alto pode vir, Senhor, a vitória. Só do alto pode vir, Senhor, o sustento espiritual, o sustento emocional, o renovo do ânimo em nós, Senhor. Só do Teu trono pode vir, Senhor, a providência material, Senhor, a restauração da saúde, Senhor. Só de Ti, Senhor, pode vir, ó Pai, o socorro. E nós viemos aqui hoje reconhecer, Senhor, nós viemos pedir, nós viemos clamar, Senhor. Nós nos envolvemos com muitas coisas e nos sobrecarregamos, Senhor, e nos afastamos do Teu plano, Senhor, nos afastamos da Tua agenda, mas viemos aqui hoje dizer que nós andaremos olhando para cima, Senhor. Nós andaremos, Senhor, buscando maior conexão contigo, queremos andar por fé, precisamos Te ouvir, Senhor, precisamos nos firmar na Tua palavra, Senhor, precisamos nos firmar nas Tuas promessas, Senhor, e precisamos andar por confiança em Ti, Senhor, e queremos sair daqui determinados a nos encontrarmos contigo no meio da tribulação, para podermos Te ouvir, para podermos lembrar do que Tu tem nos falado e colocarmos em prática a fé, Senhor, a fé na prática. Oh, meu Pai, dá-nos graça para vivermos isso em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo cada um dos meus irmãos que veio aqui, Senhor, se humilhar diante do Teu altar, para dizer que não podem, que não são, que não conseguem sem a Tua ação, sem o Teu sobrenatural, sem o Teu mover, sem a Tua presença. Aqueles que creem que só Tu pode derramar, Senhor, a vitória, o socorro, o sustento no meio da tribulação. Eu oro para que eles se sintam restaurados, Senhor, no seu emocional. Eu oro para que eles se sintam, Senhor, em paz, na paz que vai além do entendimento. Eu oro, Senhor, para que eles saiam daqui renovados na sua fé, podendo, Senhor, colocar ainda mais, meu Deus, da sua confiança na Tua palavra, na Tua presença, e motivados eles saiam daqui, Senhor, com a carreira espiritual que está proposta para cada um deles, Senhor. Que no nome de Jesus nós saiamos daqui, Senhor, com uma convicção ainda maior do Teu chamado para cada um de nós, que nós possamos trilhar essa carreira mesmo no meio das dificuldades, com a perseverança que tem efeito completo, Senhor, e vivemos assim, superando essa dificuldade, um novo nível espiritual, Senhor. Oh, meu Pai, dá aos meus irmãos, dá a cada um de nós encontros sobrenaturais que nos façam perseverar e nos façam atingir nova maturidade, novo nível espiritual. Oh, meu Pai, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu convite, obrigado, Senhor, por nos convidar nessa caminhada de fé. Oh, Deus, louvado seja pela Tua presença nesse lugar, Senhor, pela Tua graça que nos basta, Senhor. Louvado seja, Jesus, que saímos daqui animados pelo Teu convite, pelo Teu consolo e pelas Tuas promessas. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém.